Olá, bom dia, 9 horas e 36 minutos. Estamos começando o Boletim de Notícias com os principais destaques desta manhã. Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024. Abrimos esta edição com imagens da capital paulista. Aí você vê a região da Vila Mariana, zona sul da cidade. Céu claro agora pela manhã e sensação de frio. Tempo segue firme na capital, com máxima prevista para hoje de 28 graus. Deus nos ensina a semear com confiança o Evangelho. Esta foi a centralidade da reflexão do Papa Francisco durante a oração mariana do Ângelus deste domingo. Cerca de 15 mil peregrinos de várias partes do mundo se reuniram na Praça São Pedro, em Roma, para acompanhar a oração do Ângelus com o Papa Francisco. O Santo Padre realizou uma breve reflexão sobre o Evangelho de domingo, no qual Jesus compara o reino dos céus a uma semente, que germina e cresce sem que o semeador possa ver, até se tornar grande e dar frutos. O pontífice destacou a espera confiante do semeador, pois por melhor que o agricultor espalhe sementes excelentes e abundantes, e por melhor que prepare a terra, as plantas não surgem imediatamente. É preciso tempo e paciência. Por isso, é necessário que saibamos esperar com confiança. Francisco prosseguiu afirmando que o reino de Deus é assim. O Senhor coloca em nós as sementes da sua palavra e da sua graça, sementes boas e abundantes, e depois, sem nunca deixar de nos acompanhar, espera com paciência. Diante disso, continuou o Papa, o Senhor dá um exemplo ensinando os homens a semear o Evangelho com confiança e esperar que a semente lançada cresça e dê frutos em si próprios e nos outros. Por fim, o Santo Padre exortou os fiéis a serem semeadores generosos e confiantes no Evangelho. Aqui no Brasil, o Senado Federal discutiu hoje a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a sistolia fetal em casos de aborto previstos em lei. E a Caixa Econômica Federal libera o pagamento do PIS/PASEP para trabalhadores nascidos em julho e agosto. O repórter Francisco Coelho atualiza essas informações para a gente ao vivo. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, bem-vindo de volta e também muito bom dia a todos que nos acompanham de tantas partes do país. Pois é, o Senado Federal vai debater hoje a realização de abortos por meio da aplicação do cloreto de potássio. O procedimento conhecido como a sistolia fetal consiste na morte do feto ainda no útero da mãe. Esse procedimento é geralmente utilizado para a realização de abortos de gestações acima de 22 semanas. Essa técnica ela foi proibida por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, mas a medida foi derrubada após decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa audiência pública foi convocada pelo senador Eduardo Girão e vai contar com a participação de representantes do Conselho Federal de Medicina, de representantes de entidades em defesa da vida e também de profissionais de saúde. E nós vamos acompanhar. Mudando de assunto, os trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto já podem consultar os valores do abono PIS/PASEP. A Caixa Econômica Federal começa a liberar esses pagamentos hoje. Mais de 4 milhões de trabalhadores já podem fazer a consulta por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou por meio do portal gov.br. Ao todo, 4 bilhões e meio de reais serão liberados pelo governo para o pagamento desse abono do PIS/PASEP. Os trabalhadores vão receber esses recursos até o dia 15 de agosto, isso de acordo com o mês de nascimento e também com a quantidade de dias trabalhado nos anos anteriores. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo e desejo a todos uma excelente e abençoada semana. Obrigado, Francisco. Um bom trabalho para você aí em Brasília. A chuva que voltou a deixar parte do Rio Grande do Sul em estado de alerta neste fim de semana deve continuar pelo menos até quinta-feira. A faixa norte do estado deve receber o maior volume de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Os municípios de Ijuí, Caxias do Sul, Passo Fundo e Erechim demandam por maior atenção. Vamos ver como fica o tempo em todo o país nesta segunda-feira.
Na região sul, tem previsão de pancadas fortes para a capital gaúcha, Porto Alegre. Também pode chover em Santa Catarina, com risco de temporais. Já no sudeste, o ar continua seco em São Paulo, onde as temperaturas seguem acima da média. Em Vitória, no Espírito Santo, também terá bastante sol e calor ao longo do dia. Ar seco e temperaturas elevadas no centro-oeste, com alerta para umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 20% nos 3 estados e no Distrito Federal. Para o norte do país, céu nublado com chuva durante o dia e risco de temporais no interior do Amazonas e em Roraima. Pode chover forte no Amapá e no litoral do Pará. E no Nordeste, a chuva se concentra na região costeira, com mar agitado do litoral do Rio Grande do Norte até o litoral sergipano. Há risco de temporais em Salvador e chuva forte no Maranhão. A dissolução do gabinete de guerra em Israel e o encerramento da cúpula da paz na Ucrânia estão entre os principais destaques internacionais. A maior parte dos 90 países presentes na Suíça para a cúpula pela paz na Ucrânia assinou a declaração final. Ao encerrar a reunião, a presidente da Suíça, Viola Amherd, descreveu o conteúdo final, afirmando que foi feito um apelo para a utilização segura da energia nuclear e pedindo que se restaurasse as rotas de navegação marítima. Amherd também falou da necessidade da Rússia estar incluída nas próximas negociações e reforçou que a Carta das Nações Unidas deve ser respeitada. Zelensky disse que o apoio dos líderes ocidentais demonstra que o Estado de Direito Internacional da Ucrânia pode ser restaurado. 13 países não assinaram a declaração. Entre eles estão o México, Arábia Saudita, Índia e Brasil. Netanyahu dissolveu seu gabinete interno de guerra nesta segunda-feira, segundo informações de autoridades israelenses. A decisão vem depois da saída de Benny Gantz do governo. O que se espera agora é que Netanyahu mantenha suas consultas de guerra com um pequeno grupo de ministros, entre eles Yoav Gallant. Benny Gantz deixou o governo na semana passada por dizer que Netanyahu fracassou na estratégia na guerra em Gaza. Todos os anos, o Dia do Migrante e do Refugiado é celebrado pela Igreja em setembro. A mensagem do Papa Francisco para esta data já foi divulgada. E na reportagem a seguir, você vai conhecer a história de uma nigeriana que retrata o tema central da Carta do Santo Padre. Deus caminha com seu povo. Esse é o tema da mensagem escolhida pelo Papa Francisco para o 110º Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, que será comemorado em 29 de setembro de 2024. Os itinerantes, refugiados, os migrantes de hoje como os de ontem, são provados pela adversidade e podem ser tentados a perder a esperança. Muitos deles carregam a Bíblia e outros objetos religiosos e depositam a sua confiança na única verdadeira âncora de salvação, Deus, que os acompanha no caminho. O significado do livro do Êxodo e de todo o Êxodo é que Deus precede e acompanha os filhos e filhas de todos os tempos e lugares que o invocam. O Dia Mundial dos Migrantes e dos Refugiados também alerta para o drama do tráfico de seres humanos, uma triste realidade vivida pela nigeriana Blessing Okedion. Sono nata e cresciuta nello stato di Edo. Nasci e cresci no estado do Edo, que hoje é geralmente considerado o centro do tráfico de seres humanos na Nigéria. Milhares de mulheres e meninas são recrutadas e forçadas a uma vida feita de abusos, dívidas, humilhações, violência, exploração e, acima de tudo, silêncio. Tal como muitas outras mulheres vítimas sobreviventes do tráfico de seres humanos, também fui enganada para vir para a Europa em 2013, onde fui levada para uma rua e colocada à venda. Graças à educação que me permitiu conhecer os meus direitos fundamentais e graças a Deus que me deu forças e coragem, consegui escapar e denunciar. Deus caminha com o seu povo. Encontro na minha vida o tema da mensagem do Santo Padre. Aqui no Brasil, nesta semana, haverá ações recordando os dias do migrante e do refugiado, instituídos pela ONU desde 2001.
Nós ficamos por aqui. Você tem outras informações às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, bom começo de semana. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais Boletim de Notícias.